Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua família nesse dia. Que Deus derrame poder e amor sobre cada situação que você está vivenciando nesse dia. Que a sua família possa ser um lugar seguro, um lugar onde o amor e a graça esteja presente. Nós estamos chegando aos nossos 17 dias de devocional. E eu quero convidar você a meditar na palavra do Senhor. O texto de hoje é Gênesis, capítulo 19, o verso 23 até o verso de número 29. Então vamos meditar na palavra e vamos ouvi-la nesse instante. A destruição de Sodoma e Gomorra. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado a Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Bom, acabamos de ouvir o texto bíblico e nele nós percebemos algo muito importante para ser aplicado na nossa família. O autor traz o título Deus se lembra. O nosso devocional de hoje vai falar sobre a oração e a vontade de Deus expressa na oração. Ele faz uma observação interessante, ele destaca a expressão lembrou-se Deus de Abraão. E quando ele trabalha esse tema, ele mostra que Deus se lembra de vários servos na palavra do Senhor. Foi assim com Noé, com Raquel e muitos outros que nós percebemos na palavra. No caso de Abraão, Deus se lembrou do seu compromisso com ele e da sua oração intercessória, para que Deus estivesse salvando os justos que porventura estivessem em Sodoma e Gomorra. No texto de hoje, nós temos então esse destaque. O autor do nosso devocional não menciona o primeiro ponto do texto, que é a destruição final de Sodoma e a situação da mulher de Ló se transformar em estátua de sal. Eu creio que isso será alvo de estudos nossos mais para frente. Mas no dia de hoje eu quero falar de forma específica, então, aquilo que o autor destacou no nosso devocionário, que é a questão da vontade de Deus dentro das nossas orações. A aplicação do texto, o autor diz o seguinte: em textos assim, Deus mostra que tem o seu tempo de agir. Deus tem o seu tempo de agir. Muitas vezes nós ficamos preocupados porque Deus não responde às nossas orações como nós queremos. De vez em quando nós ouvimos um sonoro não. E de vez em quando a gente ouve com alegria um sim. Mas o que é? Qual é a nossa relação com o sim e com o não? Parece que o não é prejudicial e muitas vezes traz tristeza. Nós não devemos encarar dessa forma. A vontade de Deus ela é perfeita. Se Deus diz não, é porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. Não podemos dessa forma encarar a oração como não respondida. Pelo contrário, toda oração ela tem uma resposta. Nós só precisamos estar atentos para a resposta de Deus. Porque sim e não é resposta. E nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. Mas o autor também destaca outra coisa interessante. Ele diz o seguinte: nem sempre Deus atende às nossas orações como queremos. Jamais devemos deixar de interceder ou orar. A constância na oração é muito importante. E nós não podemos desistir da oração pelas respostas que nós temos ou pelas respostas negativas que nós obtivemos. A oração é um ponto-chave na vida do cristão. Nós não podemos desistir disso nunca. E muitas vezes eu percebo que as pessoas têm orado para que os seus parentes possam, na verdade, se colocar diante do Senhor. O nosso autor destaca que interceder para a conversão de alguém ou para a mudança de alguém é um fato que nós devemos fazer isso sempre.
E às vezes pode demorar anos. E às vezes a gente nem verá o fruto, mas é dever nosso interceder pelas pessoas. Ele conta a história aqui de Mônica, a mãe de Agostinho. Agostinho era um homem totalmente depravado, ceticista, não cria de forma nenhuma em Deus. Mas ela orou sem cessar. E um dia, ele lendo a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 13, ele então foi tocado por Deus e teve a sua vida transformada. E a partir daquele dia, então, a oração da sua mãe, Mônica, teve resultado. Nós não podemos desistir das nossas orações. A mãe não deve desistir de orar pelo filho, nem pelo esposo e nem pela sua família. As nossas famílias precisam de oração e precisam ser regadas de oração. O nosso devocionário então termina dizendo o seguinte: continue a orar, pois um dia Deus vai se lembrar de você. Então, continue a orar sempre e nunca deixe de usar a oração para estar diante de Deus. Lembre-se, Deus se lembra de nós. E aí o devocionário faz duas perguntas. Por que desistimos de continuar orando pelos milagres que desejamos que Deus faça em nossa família? Talvez seja pela forma com que nós fazemos isso, não crendo na vontade de Deus e muitas vezes querendo que a vontade de Deus seja a nossa vontade. E nem sempre Deus vai dizer sim para nós. 2. Relembre as vezes que Deus se lembrou de você ao longo da sua vida e de sua família. Eu creio que você tem muitas histórias para contar, como eu também tenho muitas histórias para contar. Então que Deus abençoe o seu dia. A oração é algo importante para a sua vida e para a sua família. Use ela. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse instante. Ó Pai gracioso, nós te agradecemos pela vida das famílias dessa igreja. Agradecemos pela família que temos, que possuímos. Que o Senhor, ó Pai, esteja lembrando de nós em todos os momentos de dificuldade, de realidade que vivemos no nosso dia a dia. Nos ensine a enxergar a vontade do Senhor, que ela seja perfeita, verdadeira, Senhor Deus, e nós possamos aplicar ela no nosso dia a dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor.